Levítico, irmãos e irmãs, é essencialmente uma instrução para os sacerdotes levíticos em Israel, para que pudessem liderar, para que estivessem em condições de liderar o povo de Deus para a adoração adequada. Deus queria uma postura, e Ele estabelece através do seu ensinamento como o povo de Deus deve se portar. Levítico foi dado por Deus a Moisés para a nação de Israel. E esse texto de Levítico que nós vamos ler agora foi ao sopé ou ao pé do Monte Sinai. Já era o segundo ano após a saída do Egito, 2 anos depois do Êxodo. Aquele povo que ainda estava muito distante de entrar na terra prometida. E aí Deus instrui Moisés, dando Levítico, para que o povo de Deus, aquele povo recém-remido, aquele povo que foi resgatado da escravidão do Egito por centenas de anos e que foram engolidos pela cultura e pelos hábitos pagãos daquela época. Quando nós lemos, irmãos e irmãs, o capítulo de 1 a 16, nós vamos encontrar mais de 125 vezes, nesses 16 capítulos, Deus instruiu o povo a ser puro. Você vai encontrar a expressão pureza, santidade. Pureza e santidade. Dos capítulos 17 ao capítulo 27, há instruções sobre santidade pessoal. E de maneira específica, que é o que nós vamos ler agora, no capítulo 18, estamos diante das instruções sobre assuntos relacionados à santidade pessoal. Sede santos, porque eu sou santo. Essa é uma frase constante em Levítico, que aparece cerca de 50 vezes no livro. Santidade é ordenada ao povo de Deus. Amém, irmãos? Santidade é ordenado ao povo de Deus. Deus diz: eu sou santo, eu sou o Senhor. Levítico é um essencial manual de adoração para o povo de Deus. Leiamos então Levítico capítulo 18, de 1 a 5, que diz assim: o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como fez na terra, não faz como se faz na terra de Canaã, para onde eu os vou levá-los. Não andem segundo os estatutos deste povo, cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos, aquele que os cumprir, por ele viverá. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E aqui, irmãos e irmãs, ele vai trabalhar a questão da moralidade, que você pode ir em casa ler com mais calma, e você vai entender o contexto do que Deus está falando ao povo de maneira especial sobre santidade. Antes de entrar no texto especificamente de Pérgamo, eu preciso fazer
algumas considerações. A pergunta é: como hoje a igreja está vivendo diante dessas ordenanças de Deus? Como a igreja do Senhor, espalhado pela face da terra, está vivendo esta palavra de ordenança de Deus? Um conceituado centro de estudos cristãos nos Estados Unidos, que tem como seu diretor um estudioso do comportamento da igreja chamado George Barna, ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos e ele nos mostra a realidade dos cristãos que estão vivendo e não estão vivendo diferente do mundo. Há um comportamento muito parecido com o mundo. E ele trabalha 3 áreas que são fundamentais na perspectiva da nossa realidade como pessoas. São 3 áreas muito difíceis para nós caminharmos, que são os do relacionamento, do dinheiro e da relação sexual. Por que, irmãos, ele fala isso para nós? Existem 3 problemas, e nós vamos identificar nessas 7 igrejas que existem 3 problemas muito comuns entre todas essas igrejas e de forma geral a igreja espalhada pela face da terra. O primeiro é que ele vai nos apontar que existe um esfriamento espiritual. Nós temos percebido um esfriamento espiritual. Há um gélido vento soprando no coração e na mente de muitos e de muitas, que têm perdido a paixão, o amor, a sensibilidade pelo Evangelho e por Deus. A segunda coisa, que é o grande conflito da nossa realidade presente, é como nós lidamos com as realidades do sofrimento. Há uma frase célebre que diz: pare de sofrer. E às vezes, irmãos, no menor sinal de sofrimento dentro do nosso arraial já é o suficiente para muitas pessoas abandonarem a sua comunhão com Deus e abandonar a sua fé. No menor sinal, no menor movimento de tempestade, já é algo que abala as estruturas e nós ficamos como que reféns e nós perdemos a esperança. E a terceira coisa, que vai permear toda essa caminhada nossa, inclusive na igreja moderna, é que o mundo entra na igreja. O mundo tem entrado na igreja. E o mundo entrar na igreja, irmãos e irmãs, não é como alguns querem trazer isso como uma verdade. Não é pintando a igreja com a parede escura que o mundo está entrando na igreja. Não é colocando luz dentro da igreja que o mundo está entrando na igreja. Não é colocando fumaça ou gelo seco que o mundo está entrando na igreja. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Isso é coisa de menino, de criança. A igreja está sendo invadida por outros princípios e valores que têm perturbado e que têm desnorteado o entendimento e têm cegado o coração de muitos. E é nisso que nós temos que ter a capacidade e a maturidade. E aqui eu não estou falando para crianças, estou falando para pessoas adultas.
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito fala à igreja. Nós precisamos ter maturidade para saber discernir os tempos, inclusive aquilo que o nosso coração anseia, se é pessoal ou se verdadeiramente é o Espírito falando a nós. Que você julgue em nome de Jesus. Diante desta relação, dessa verdade estabelecida por George Barna na sua pesquisa, eu vou entrar agora nesses dados. Ele aponta a questão de como os crentes estão se relacionando na perspectiva do dinheiro, do sexo e dos relacionamentos. Ele diz assim, na pesquisa que ele fez, na área do divórcio, ele identificou que a taxa de divórcio era a mesma para os cristãos nascidos de novo e a população em geral. Diz George Barna, 33% dos cristãos convertidos haviam se divorciado e 34% dos não convertidos haviam também se divorciado. E ele completa essa pesquisa dizendo que 90% de todos os convertidos divorciados se separaram depois de terem aceitado a Cristo. Na área do dinheiro, Barna diz que apenas 6% dos cristãos, isso é nos Estados Unidos, está certo? 6% dos cristãos convertidos dizimavam, e que os evangélicos, de forma geral, eles davam menos de 5% das suas receitas. Isto nos fala sobre a que há entre nós o que a Bíblia chama de mamon. E ele diz que desta pesquisa feita, vai se percebendo que quanto mais favorecidos se tornam os evangélicos, mais eles gastam consigo e menos eles contribuem com a obra de Deus. E Jesus está se referindo, e uma única vez ele fala para mim, para você e para todos nós, em que nós devemos ter cuidado, em que nós não podemos adorar a dois deuses. Ele nos chama a atenção em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um ou amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E aqui, irmãos, ele está falando desse amor, desse apego, que tem tornado os cristãos cada vez mais insensíveis à questão da manutenção da obra de Deus, de serem mordomos, simplesmente mordomos, com aquilo que foi confiado a mim e a você. E há um outro texto que nos remete a esta verdade, como sendo um conselho de Deus para mim e para você. Se é que a gente pode dizer que Deus nos aconselha, mas Ele nos orienta. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 18. Colossenses 1, 18. Diz para mim e para você que há uma primazia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos,
E aí eu queria que você marcasse na sua Bíblia essa palavra que ele diz. Marque na sua Bíblia, por gentileza, isso. Para ter, por gentileza, repita comigo, para ter a primazia em todas as coisas. Para ter a primazia em todas as coisas. Amém, querido? Que Deus fale ao seu coração nessa noite a respeito desse quesito. Que o seu coração seja alcançado pela graça de Deus. E também, irmãos, Barna fala sobre a questão da sexualidade no meio evangélico, entre os crentes. Diz ele assim: uma denominação grande dos Estados Unidos criou um programa chamado Quem Ama Espera. Esse programa tem como propósito um esforço para reduzir, para ensinar que os jovens, a juventude evangélica, não inicie a sua vida sexual antes do casamento, que espere o casamento para que eles possam ter uma vida relacional. E essa pesquisa foi feita com 12 mil jovens evangélicos, cristãos. E Barna diz assim: 88% deles já tinham tido pelo menos uma experiência sexual. 12% se mantiveram ou mantiveram a promessa de esperar até o casamento. E 46% dos evangélicos não tradicionais, 26% dos evangélicos tradicionais entendem que o sexo antes do casamento é errado. E 46% de não tradicionais dizem que é moralmente correto. No quesito sexo fora do casamento, veja o que os americanos os evangélicos pensam. Os evangélicos tradicionais dizem 13% ser aceito o sexo fora do casamento. E os evangélicos não tradicionais entendem 19% que o sexo também fora do casamento é aceito. E a situação, irmãos, ela vai se complicando no quesito que até pouco tempo não era se falado, mas hoje é notoriamente uma preocupação no seio de toda a comunidade de fé, que é sobre pornografia. Os jovens adultos estão assistindo mais pornografia e procurando mais do que qualquer outra geração, pela facilidade que existe hoje. E George Barna, na sua pesquisa, diz assim: entre 13 e 17 anos, 8% procuram diariamente a pornografia, 18% semanalmente, 17% 2 ou 3 vezes por mês. Entre 18 e 24 anos, 12% procuram pornografia diariamente, 26% procuram semanalmente, e 19% 2 ou 3 vezes por mês. E entre 25 e 30 anos, 8% procuram diariamente, 17% semanalmente e 20% 2 ou 3 vezes por mês. Eu aconselho a você procurar saber o que seus filhos assistem, o que na sua casa está sendo procurado. Seja atento, vigie. Vigie você, jovem, vigie você, adulto. Amém, irmãos? Amém, homens? Se você tem alguma dificuldade nessa área, um conselho que eu lhe dou é: entregue a senha para sua esposa.
Desde que ela tenha acesso ao seu computador, desde que ela tenha acesso ao seu celular. Aliás, eu não entendo como sendo algo impensado um casal ter senha individuais. Eu não consigo entender isso. É uma maneira de você se blindar. Porque o diabo está ao redor, querendo derrubar aquele que se acha forte. E aqui não tem nenhum forte. Amém, queridos? E dentro desse todo esse arcabouço de informações vem uma outra realidade que é muito difícil de se comentar hoje, que tem sido um assunto muito espinhoso no meio da igreja, que é sobre a homossexualidade. Quem segue a Cristo, ao falar sobre sexualidade de maneira que é bíblica, a maneira como a Bíblia ensina, se encontra hoje, irmãos e irmãs, em águas bastante revoltas. Em outras palavras, eu quero dizer para você que qualquer um que se posicione sobre a sexualidade que nos é revelada nas Escrituras e fale claramente sobre o casamento entre um homem e uma mulher, ele vai se encontrar em controvérsia. Qualquer um que tome uma posição clara no seu púlpito, e não importa quão compassivo ele possa ser, quando ele toma uma posição clara contra a homossexualidade, contra a transição de gênero e contra essas outras, abre aspas, orientações sexuais, fecha aspas, que estamos encontrando em nosso mundo, vai se encontrar em apuros. Qualquer pastor, irmão, irmã, que prega a verdade revelada por Deus, que está só nas Escrituras e cremos que a Escritura de Deus é a palavra certa, existe uma frase que diz que esse será cancelado. Em algum momento, ele vai ser cancelado. Porque nós vivemos a cultura do cancelamento. E não é uma cultura que incentiva o diálogo. A conversa é simplesmente cancelada por ter uma visão diferenciada da visão dominante da cultura hoje. E por causa disso, irmãos e irmãs, muitos profetas que têm que abrir a sua boca e dizer aquilo que a palavra do Senhor diz, se calam. Se calam. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Diante disso, irmãos, diante desse exposto, eu convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 12 em diante. Amém? Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel,
que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas que estão aí em seu meio, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Versículo 15, 16 diz: portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Santo Deus poderoso, nós queremos te pedir, Pai, que em nome de Jesus, Tu esteja removendo da mente todo o impedimento, Pai, em nome de Jesus. Se há algum bloqueio na mente, ó Pai, agora, seja retirado em nome de Jesus. Que dos nossos olhos caiam todas as escamas, que nós possamos olhar além, que nós possamos perceber além, que os nossos ouvidos, ó Deus, sejam desobstruídos e o Espírito de Deus sopre e fale de maneira que venhamos a ter o conhecimento, o entendimento em largura, altura, profundidade daquilo que Tu tens a revelar ao Teu povo. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, eu sei que essas mensagens, esses 2 domingos, depois que termina o culto, eu vou assistir, vou ver, e tem sido mensagens bem compridas. Mais de 1 hora. E diz que pedagogicamente não é aconselhável, mas eu quero pedir que você tenha paciência comigo. Porque ninguém sabe quando nós vamos voltar a esse assunto, e com certeza eu não quero fazer só um aceno ou uma leve passagem, mas eu quero que você guarde com o que você tem ouvido, que eu tenho certeza que o que Deus tem falado nesses 3 domingos e falará nos outros domingos, você não esquecerá mais, jamais esquecerá disso. Então, por gentileza, tenha paciência, se contenha e guarde o seu coração e absorva o máximo possível. E se você tiver alguma dúvida, depois está lá no nosso, está gravado, né? E você pode ver, e inclusive se você achar oportuno, e que eu acho que é oportuno, que é a palavra de Deus, envie para outra pessoa, para que ela também possa ser abençoada. Irmãos, para que a gente possa compreender a realidade, quando Cristo fala a cada igreja, quando Cristo vem e se manifesta para que João, ali na ilha de Patmos, escrevesse essas 7 cartas, Jesus levava em consideração todo o aspecto daquela comunidade. Jesus não falava de maneira assim inconsequente ou de maneira como levando todo mundo, colocando todo mundo dentro de um saco. Ele sabia, e ele diz aqui: eu conheço, eu sei onde vocês moram. Ele conhece cada aspecto, ele tem entendimento de cada realidade, de cada igreja. Mas nós precisamos, irmãos, entender o contexto histórico, o contexto social, o contexto espiritual, o contexto político, com que aquelas igrejas viviam e por que
Jesus está falando isso para elas, está acenando como uma bandeira de dizer: eu sei, eu caminho com vocês e eu tenho para vocês uma resposta. A realidade da igreja de Pérgamo qual era? Vamos ver. Podemos dizer, irmãos, que Pérgamo era uma igreja que anunciava, que tinha uma pregação, mas a sua vida era diferente daquilo que ela pregava. Se nós vimos que em Éfeso, o problema da igreja de Éfeso era uma intolerância sem amor, era uma igreja que não tolerava qualquer tipo de pecado dentro dela, qualquer ação do diabo dentro da igreja, mas ela não tinha amor. Nós vimos isso, vocês lembram? Aqui na igreja de Pérgamo nós vamos ver que o processo era diferente. Pérgamo era uma igreja que tinha tolerância e sem arrependimento. O desafio da igreja de Pérgamo, meus irmãos e irmãs, era continuar sendo mesmo os desafios da igreja de hoje. O desafio da igreja de Pérgamo são os mesmos desafios das igrejas de hoje. As igrejas, e aí de forma específica a igreja de Pérgamo, precisava responder às mesmas perguntas que nós fazemos hoje para a nossa realidade como igreja. Perguntas feitas hoje, perguntas feitas a elas e feitas a nós, como por exemplo: como seguir a verdade e não silenciar diante do erro? Como nós podemos seguir a verdade e não sermos coniventes com o erro? A segunda pergunta que nós precisamos fazer, irmãos, para nós é como viver os desafios de uma secularização e nós nos mantermos fiéis. A pergunta: como admitir a verdade e se comportar segundo esta verdade? O que eu falo, eu faço. O meu discurso, ele está em sintonia com a minha prática de vida. Amém, irmãos? Isso no arraial tem sido às vezes difícil. A quarta pergunta: como nós podemos ser retos na doutrina, isso é, na ortodoxia, e vivermos a ortopraxia no nosso dia a dia? E por último, como eu e você podemos manter a paixão por Cristo sem sermos sucumbidos pela paixão do mundo? Como nós podemos? Como ser um cristão apaixonado por Cristo sem ser sucumbido pela paixão do mundo? E aqui, irmãos e irmãs, o texto nos convida, e eu quero convidar você a compartilhar comigo, a entrar nesta verdade, a analisar esta igreja por três vertentes. Dividir esse segmento desse texto, dessa carta, que é dirigida a esta igreja em Pérgamo, diante do primeiro aspecto, é que Deus estabelece ao seu povo uma postura. Deus sempre disse e sempre vai dizer para nós como é que nós devemos andar, se nós queremos andar com Ele. Amém, queridos? A segunda é, qual é a prática? Essa prática que é censurada na igreja. E em terceiro lugar, é de que Deus tem um compromisso para restaurar a sua igreja. Em primeiro lugar, Deus estabelece ao seu povo uma postura. E aqui, irmãos, quando Ele fala para nós de que Ele estabelece uma postura, Deus deixa de maneira muito clara ao seu povo uma verdade: a de que Deus é onisciente,
de que Deus é onipotente e que Deus é onipresente, amém? Deus sabe todas as coisas, Deus pode todas as coisas e Deus conhece todas as coisas, amém, queridos? Por isso que ele diz com toda a propriedade à igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 2, Deus conhece, eu conheço as suas obras. Ele diz para a igreja de Esmirna, no capítulo 2, no versículo 9, eu conheço o seu sofrimento. E no capítulo 2, do versículo 13, ele diz para nós, eu conheço o seu contexto. Eu conheço o seu contexto. Eu sei onde você mora. Eu sei quais são as lutas que você passa. Eu entendo, eu compreendo as suas dificuldades. Ele conhece, irmãos e irmãs, as nossas motivações. Deus conhece as nossas aflições. Deus conhece as nossas pressões. As pressões que nós sofremos no nosso dia a dia. Por isso que quando ele olha para a igreja de Pérgamo, ele diz para ela e diz para mim e diz para você, sei onde você vive. Capítulo 2, versículo 13. Contudo, você permanece fiel. Eu pensei que eu vi um amém. Sei onde você vive. Mesmo onde você vive, às vezes difícil, em um ambiente que é hostil, um ambiente onde você vive é hostil, é um ambiente em que quer tirar sua paz, quer tirar você do foco, quer tirar você do princípio do valor, ele quer tirar você do seu sossego, mas ele diz assim, eu sei onde você vive, contudo você permanece fiel. Em outras palavras, irmãos, ele diz assim, eu sei os perigos que cercam você, todos os dias, as pressões que vocês sofrem todas as horas, sei também que vocês permanecem fiéis o tempo todo, não há negociata, não há baixa guarda, eu mantenho firme, 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 firme. E onde é que Pérgamo? Onde é que esse povo, essa igreja, ela vivia? Que ambiente era esse que parecia ser tão hostil ao ponto de dizer que ali era o trono de Satanás? É a única igreja que você vai encontrar essa declaração, o trono de Satanás. É lá onde Satanás mora. Onde eles viviam? Eu queria compartilhar com vocês. Primeiramente, a palavra Pérgamo vem de Purgos e significa torre, castelo, fortificação. Era a cidade que tinha em sua realidade física uma grande muralha e que ela guardava. Ela era uma cidade muito fortificada, muito segura, tanto que o seu nome era torre, castelo, fortificação. Pérgamo, cidade de um passado glorioso historicamente, mais importante cidade da Ásia, mais importante da cidade dessas que nós identificamos aqui, diz que ela era conhecida como a cidade mais bonita, mais famosa da Ásia. E começou a se destacar no período de Alexandre o Grande, cerca de 333 a.C. E foi capital da Ásia por 400 anos. Diz a história também que antes foi capital do reino da Seleucia. E aqui é muito interessante, irmão, esse aspecto. Até 133 a.C. E o rei Seleucida, já próximo de morrer, ele passou aquela cidade para Roma.
Diz a história que é interessante nós entendemos o contexto do espírito que pairava naquela cidade. O espírito dessa cidade é porque ela era uma cidade que foi fruto de doação. O rei, antes de morrer, disse: olha, o mais sábio que eu posso fazer é entregar a cidade a Roma. E como quem pega e junta, sendo propriedade sua, ele doa tudo. Gente, casa, ele doa tudo. E aqui é interessante, irmãos, porque a gente percebe que nesta cidade das assimilações, onde todo mundo era ninguém, porque todos permaneciam ou pertenciam a alguém superior. Como era difícil viver dentro de uma realidade dessa. De uma hora para outra você não era ninguém, você foi doado e você não poderia se opor por causa daquele governo déspota e que ele simplesmente entrega a cidade como algo e diz: olha, a partir de agora vocês são de outro dono. Pérgamo era importante no aspecto da cultura, do centro cultural. Superava Éfeso, superava Esmirna, famosa por sua biblioteca. Pérgamo tinha uma biblioteca de mais de 200 mil pergaminhos. Segunda maior biblioteca do mundo na atualidade, naquela época. Superada apenas pela biblioteca de Alexandria, no Egito. E aqui, irmãos, é interessante que daí vem a palavra pergaminho, vem de Pérgamo. Por causa de um fato interessante, inusitado, é que o papiro, que era do Egito, era o material usado para escrever do século III a.C. E o que acontece é que Eumênides, rei de Pérgamo, resolveu transformar a biblioteca de Pérgamo na maior biblioteca do mundo. E aí ele convenceu a um cidadão chamado Aristófanes de Bizâncio, que era bibliotecário lá de Alexandria, para vir para Pérgamo e fazer com que esse projeto se estabelecesse e que Pérgamo fosse a maior biblioteca do mundo. E aí diz que Ptolomeu, rei do Egito, soube disso, e aí embargou o envio de papiro. Ele disse: já que vocês querem competir comigo, pois eu não mando mais papiro para vocês, eu quero ver vocês agora terem a maior biblioteca do mundo. E diz a história, irmãos, que foi uma graça, porque passou-se agora a inventar o pergaminho, que era de um couro alisado de animais, superando em durabilidade o papiro, e Pérgamo gloriava-se de ser esse, entre outros aspectos, um lugar de conhecimento e de vasta cultura. Pérgamo também se destacava como sendo o centro do paganismo religioso. Apocalipse 2:3 diz: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás, irmãos, não estava num edifício. Apesar de terem muitos edifícios de deuses que eram para ser adorados esses deuses. Mas deixa eu dizer para você algo que é interessante. É de que Satanás não mora em edifício. Ele não mora em lugar fisicamente. Satanás não habita em lugares, mas ele habita em pessoas que ditam sistemas e promovem culturas. É aí que mora o perigo. E aqui diz que Satanás, ali era o trono de Satanás, na perspectiva de que aquela cultura que estava sob aquele povo fazia com que eles fossem embriagados por aquela realidade. Em Pérgamo existia um grande panteão, templo arredondados, um conjunto de divindades, havia altares para vários deuses, a uma acrópole, e ficava o famoso templo dedicado a Zeus, e que hoje está no museu em Berlim.
E que muitos dizem, inclusive, que o fato de dizer que ali morava, ou que era o trono de Satanás, é porque esse prédio é muito parecido com um trono. Você pode entrar na internet, você vai acessar e você vai ver, porque ele está hoje lá em Berlim como um lugar de exposição. E ele ficava no pico da montanha e quem olhava via como se fosse realmente um trono. Mas isso é uma das possibilidades ou hipóteses. Mas diz que ali, irmãos, todos os dias, aquela comunidade, aquele povo que tinha sido doado e que não se pertenciam a essa entidade e que tinham que todos os dias levantar fumaça e sacrifícios ao Deus Zeus. Também em Pérgamo havia o culto a Esculápio. Esculápio ou Asclépio era o Deus Salvador. O sacerdote médico, ali a medicina era conhecida. A mitologia grego-romana diz que é a serpente das curas, e hoje, até hoje, os médicos utilizam a cobra. Aquele símbolo é o símbolo de Asclépio. E diz, irmãos, que a cultura naquela época, o seu colegiado de sacerdote, de médicos, era muito famosa na cidade de Pérgamo. Ela era a sede de uma escola de medicina, em que vinham pessoas, peregrinos de todos os lugares do mundo para conhecer, doentes de todos os lugares vinham, e havia essa crendice que se misturava com ciência. De que maneira isso acontecia? Deixa eu dizer para você. Era como se fosse uma medicina integral, é um spa médico. As pessoas iam para Pérgamo e ali existia um templo onde as pessoas se internavam. E elas ficavam ali internadas e havia tratamento de todas as formas através de uma indução. Indução ao sonho. As pessoas iam para aquele lugar e havia todo um ambiente preparado com jardins, com fontes, com silêncio, com pássaros, todo um ambiente propício para que induzisse as pessoas a elas dormirem, terem sonos. E através desse sono, os deuses vinham e falavam a elas de que maneira elas poderiam ser curadas. E muitos ficavam nesses templos, deitados no chão, em que existiam centenas de serpentes, não venenosas, mas de serpentes, e essas pessoas ficavam nesse templo esperando que ou fosse induzido a cura, porque o sonho trazia para ela uma resposta para a sua doença, e elas se apresentavam a esses médicos e diziam: olha, na noite passada eu tive um sonho, e a minha mente me trouxe esta verdade, me trouxe esse entendimento, me trouxe essa disposição, o que é que eu faço? E ali os médicos diziam, e as pessoas eram tratadas. Mas também existia essa possibilidade em que eles deitavam no chão e ficavam esperando que uma dessas serpentes passasse por cima do corpo delas. E ao passarem por corpo delas, isso era uma forma também desse Deus trazer a cura para a vida delas. Mas um aspecto, irmãos e irmãs, dessa realidade da igreja em Pérgamo. Pérgamo era um centro do culto ao imperador. Pérgamo virou um grande centro do culto ao imperador. Além dos templos importantes dedicados às divindades como Zeus, como Atenas, Asclépios, o culto ao imperador era um elemento unificador para a diversidade cultural daquela cidade, cultural e política. Pérgamo era um templo ao imperador Augusto. O anticristo era mais evidente em Pérgamo do que o próprio Cristo. Havia templos também à deusa Roma,
Súditos deveriam ir ao templo, a César, e queimar ali também incenso. E pelo menos uma vez por ano eles deviam ir lá queimar esse incenso e dizer em alta voz: César é o Senhor. César é o Senhor. Não fazendo isso, irmãos, era símbolo de que eles não estavam vivendo debaixo da lealdade de Roma. Então nós vemos que era uma cidade eclética, de espíritos abertos, onde a liberdade religiosa reinava, desde que observassem o culto ao imperador. Por último, qual era a postura da igreja dentro desse contexto? A Bíblia diz para nós, irmãos, o texto da palavra diz para nós, está aqui no versículo 13, a postura daquela igreja era de que eles não fugiram do mundo, encarnaram toda essa realidade ao redor deles. Por isso, irmãos e irmãs, que nós vamos ver Jesus dizendo para João, escreva para a igreja de Pérgamo e diga para eles isto: essas coisas diz aquele que tem a espada. Porque eles sabiam, irmãos, aquela igreja sabia o que era não viver diante daquilo que o imperador dizia, era a espada da morte. E Jesus disse: eu sou a espada que traz vida. Porque ela separa, ela aparta, ela diferencia, ela identifica o mal do bem. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Alguns dizem que é a interpretação e a aplicação. Mas ele continua dizendo: eu conheço o lugar onde você mora. Conheço o lugar onde você mora. E aqui, irmãos, existe 2 verbos para viver. Um que fala de viver de maneira temporária e outros que vivem definitivamente. E diz que a palavra que está aqui é que eles viviam definitivamente naquele lugar. Eles não saíram daquela realidade. Eles viveram debaixo daquela realidade, crendo, entendendo que o Senhor era com eles, mesmo diante de uma iminente perseguição e morte. A palavra de Deus nos diz que eles não renunciaram ao nome de Cristo, não relativizaram. Contudo vocês, diz a palavra no versículo 12, 3 diz: contudo vocês permaneceram fiéis ao meu nome. Fiéis ao meu nome. Diz, irmãos e irmãs, eles não renunciaram ao conteúdo da fé. O verdadeiro crente não renuncia ao conteúdo da sua fé. Um verdadeiro crente não renuncia ao conteúdo da sua fé. Eles criam que Cristo era o Deus encarnado. Eles criam que Deus e homem, o Deus homem, era a mesma pessoa. Eles criam que o único Salvador que veio do céu, viveu sem pecado, morreu e ressuscitou, garantindo a salvação para todos eles, chamava-se Jesus Cristo de Nazaré. Não era Esculápio, nem o imperador, era Jesus. Era Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso, irmão, diz a palavra de Deus que eles permanecem fiéis, não renunciam à sua fé. Eles permanecem confessando que Jesus era o único e suficiente Salvador da vida deles. Eles não se intimidaram diante do sofrimento, irmãos. Eles não renunciaram diante do sofrimento. Diz a palavra de Deus: sei onde você vive, onde você está, onde você mora, e onde você mora também ali habita o trono de Satanás, diz o texto. Contudo você permanece fiel em meu nome e não renunciou a sua fé a mim, nem mesmo quando Antipas, diz os estudiosos, que era o pastor da igreja. E é interessante que quando você lê o nome
Antipas quer dizer contra todos. E diz que esse homem, irmãos e irmãs, que ele diz aqui a palavra de Deus, que foi a fiel testemunha, isso é, a palavra testemunha nasce da palavra mártire. Antipas foi o fiel mártir, o pastor da igreja, que foi morto, como uma forma de fazer um constrangimento e de impedir que aquelas pessoas entendessem que não existia outro poder além do poder estabelecido de Satanás. E diz a história, segundo Tertuliano, Antipas foi colocado dentro de um boi de bronze. E esse boi de bronze, irmãos e irmãs, ele tinha embaixo dele uma pira de fogo, em que a pessoa era colocada dentro desse boi, e ali acendia-se o fogo, até aquele boi ficar incandescente, e a pessoa que estava ali, ela morria asfixiada e cozida. E diz a história que eles colocavam na boca daquele boi como se fosse uma corneta, para quem estivesse do lado de fora pudesse ouvir os gritos, o uivo daquele sofrimento, como quem diz assim: vai ser para você se você não me aceitar, vai ser assim para você se você não se curvar diante de mim, vai ser assim para você. E Deus diz para aquela igreja: eu sei onde você mora. Eu sei onde você mora. Sei que você conserva fiel o meu nome. E mesmo, irmãos e irmãs, diante desta realidade, a igreja prosseguiu caminhando. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja segue caminhando. Nós podemos, irmãos, então perguntar: hoje, onde está a esfera primária desta influência satânica? Onde ele exerce o seu controle hoje? E é simples, irmãos e irmãs, dizer que é na massificação da humanidade. Quando Satanás foi expulso do céu, ele foi enviado para a terra. E pelos seus arredores ele permaneceu, e o diabo é o senhor deste mundo, diz a palavra de Deus. E existem camadas espirituais que se alimentam de fenômenos. Quando nós alimentamos. E a estratégia de Satanás, irmãos e irmãs, é massificar a humanidade, tornando-se maleável e manipulável. Vemos cada vez mais esse sistema ensinando as pessoas a não questionarem os valores. Essa estratégia de Satanás cada vez mais ensina o sistema em que as pessoas são induzidas a não questionarem valores. Simplesmente elas seguem. Elas não têm mais a liberdade, não pensam por si mesmas. Elas são induzidas e conduzidas pelos, hoje, como é que dá o nome? Influências digitais. Esses dias eu estava vendo um influencer digital, e alguém me disse assim: olha, essa pessoa aí, se você tem mais de 1 milhão de seguidores, às vezes basta um zap ou uma manifestação daquela pessoa a respeito de algum comentário que você faz, disso é o suficiente para ela colocar você numa situação muito constrangedora. Irmãos e irmãs, nós vivemos numa realidade em que Satanás tem trabalhado para que as pessoas não lutem por valores espirituais, induzindo a população a pensar da mesma forma e adotar a mesma visão de mundo. O humanismo, o materialismo e o relativismo.
eles estão se manifestando de maneira onipresente entre nós. Nós estamos caminhando, irmãos, a passos rápidos para um censo mundial sobre valores humanistas. E logo, logo, nós vamos ver os desdobramentos disso. E todo aquele que se levanta contra ele será chamado de alienado. Mas veja o que a palavra de Deus diz em Isaías 14:12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela d'alva, você foi lançado na terra. Em 1 João capítulo 5:19 diz: sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. Gostemos ou não, irmãos e irmãs, o mundo está sob o controle de Satanás e caminha cada vez mais para longe de Deus. Veja o que diz Efésios no capítulo 2, do versículo 1 e 2, diz assim: e verificou a vós que estáis mortos em delitos e pecados, em que outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera no filho das desobediências. Aqui a referência, irmãos, é de que há uma atmosfera em que ele habita e que ele manifesta. Mas existe para nós, irmãos, a imagem apresentada pelo apóstolo Paulo, de que o diabo, ele é o ditador realmente dessa terra. E ele diz isso em João capítulo 12, versículo 31, que ele governa este mundo. Mas Jesus também chama a atenção de que ele governa esse mundo. Ele não, e Jesus faz a observação, ele não tem poder sobre mim, e não tem poder sobre aqueles que confessam o nome de Jesus. Quando nós vemos esses textos, irmãos e irmãs, nós percebemos que existe realmente uma estrutura diabólica, o trono de Satanás. Em segundo lugar, uma prática censurada na igreja. Jesus faz uma crítica, faz uma observação a esta igreja. A postura recomendada por Deus para essa igreja, o tipo de postura de Deus deseja ver em sua igreja. É uma igreja que vive no mundo, mas foge do mundo. Ela vive no mundo, mas ela foge das coisas do mundo. É um povo que ama o seu povo, segue sua gente, busca o bem da cidade, ora pela cidade. Uma igreja que não se renuncia o seu conteúdo de fé, não renuncia o que crê, crendo na exclusividade de que Cristo é o Senhor da igreja. Uma igreja que não se limita e que não se intimida frente ao sofrimento. É isso que Deus espera dessa igreja. É essa postura, irmãos e irmãs, recomendada por Deus ao seu povo e à sua igreja. Aqui nós vamos identificar que há uma prática censurada pela igreja, e eu vou ser bem rápido nesse sentido. É que Pérgamo havia uma postura recomendada, e quando Deus olha para a igreja, ele vê que havia uma prática reprovada. Pérgamo exaltava a Cristo, mas não promovia a santidade. Eles esqueceram de duas coisas: a fé cristã relacionada essencialmente com a pessoa e obra de Cristo. Eles esqueceram que a vida de retidão e coerência com a verdade são práticas que Deus requer de nós. Por que ele faz essa observação ao ensino de Balaão e dos nicolaítas? Eu vou ser prático aqui e rápido. Conforme o versículo 14, nós vamos ver que ele encontra esse ensino de Balaão, e no versículo 15 ele fala sobre o ensino dos nicolaítas. São referências, irmãos, do mesmo erro. Eram as mesmas seitas. E o que o texto quer destacar para nós é que haviam líderes. Balaão era um líder. Balaão para amaldiçoar Israel, e nicolaítas eram os seus seguidores. E aqui, irmãos, nós vamos entender que Balaque era rei de Moabe e ele contratar Balaão para amaldiçoar Israel.
Só que Deus não permite, quanto mais ele amaldiçoava, mais ele abençoava. A boca dele não saía maldição, só saía bênção. Mas o que aconteceu? Entendendo que ele não conseguia vencer essa etapa, Balaão utiliza, através de Balaque, uma outra estratégia. Ele disse: eu não consigo amaldiçoar esse povo, porque o Deus dele é poderoso. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos infiltrar. Vamos pegar aquelas meninas bonitonas que tem lá nas aldeias, no povo, e nós vamos pegar os rapazes que estão tudo afoitos, doidos para se relacionar, e vamos trazer essas moças para dentro do arraial, e através dessa dinâmica, nós vamos deixar que eles sejam seduzidos. E com isso eles vão trazer para dentro os seus hábitos, os seus costumes e os seus deuses. E assim, irmão, diz que a história acabou acontecendo. Os nicolaítas ensinavam que o crente não precisava ser diferente. Você já ouviu isso em algum canto? A imoralidade, o pecado sexual, ele dizia o seguinte: o que importa não é a carne, é o espírito. E a palavra diz que aonde abundou o pecado, vai abundar a graça. Então você tem que viver isso. Quanto mais você viver, mais abundante será a graça sobre sua vida. Esse era o ensino de Balaão. Significava comportar-se de forma mundana, ser como o mundo é. Com o ensino dos nicolaítas, a graça em detrimento da lei moral de Deus, de forma a justificar os pecados. Veja o que diz Romanos no capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele, a morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Irmãos e irmãs, o que cremos deve moldar o nosso caráter. O que cremos deve moldar o nosso caráter, deve influenciar o nosso comportamento, deve produzir em nós a nossa postura. A igreja de hoje, a exemplo da igreja de Pérgamo, ama o ensino de Balaão e venera líderes nicolaítas. A igreja de hoje não nega a Cristo, mas quer viver como o mundo. Ela quer a doutrina de Cristo, mas prega de forma a justificar os seus pecados, de maneira a camuflar, a não dar importância. Como quem diz: fale de Cristo, mas não fale de pecado e nem de comportamento. O problema, irmãos e irmãs, com esta mentalidade é que ela vai trazendo uma denúncia de Paulo, quando ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que surgiram coisas novas. E entro no último ponto, que era o compromisso de restaurar de Cristo. Sobre a fé cristã desse tempo. Os evangélicos estão aderindo a esse estilo de vida hedonista, materialista, egoísta e sexualmente imoral, na mesma propensão que o mundo em geral faz isso. Nós lemos que o comportamento dos evangélicos requer, irmãos, uma mudança drástica. A mesma requerida por Jesus à igreja de Pérgamo, quando ele diz no capítulo 2, versículo 16: portanto, arrependam-se. Portanto, arrependam-se. Se não virei em breve até vocês e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Se não mudarmos a palavra, a espada,
que sai da boca deste Senhor Todo-Poderoso para salvar. Ele virá em breve para sacramentar a condenação sobre o qual o mundo já do maligno. A pergunta, irmãos, é o que fazer? O que fazer? Nós precisamos nos agarrar às promessas da restauração de Deus. Deus diz que Ele quer redimir a sua igreja. Veja o que diz Apocalipse 2,17: aquele que tem ouvidos, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o maná escondido, e também darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito e conhecido apenas por aquele que o recebe. Eu faço um convite a você, irmão, irmã, nesta noite. Deixe a palavra de Deus sondar o seu coração. Deixe a palavra de Deus sondar o seu coração. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Deixa que essa espada entre no seu coração, na sua mente. Pense nas suas atitudes, qual a sua postura. Construa, irmãos e irmãs, a sua visão de mundo à luz da palavra de Deus e não do que ditam para você. Não perca o seu tempo. Não traga, e melhor dizendo, não traga o trono de Satanás para dentro da sua casa. É incompreensível, irmãos e irmãs, que homens e mulheres que temem o Senhor gastem tempo com coisas que não edificam. Quando você senta para assistir um BBB, você não está trazendo o trono de Satanás, você está trazendo o trono, aquele outro trono, para dentro da sua sala. Não deixe, irmãos e irmãs, que esta esfera entre e porveie e alimente aquilo que vem trazer prejuízo para o seu entendimento e o seu crescimento. Conceito de imoralidade, que tem sido algo em que as pessoas estão ávidas para gastar um tempo assistindo e não alimenta nada. Eu quero convidar você, todos os dias, às 10 horas da noite nós estamos orando, 15 minutos, todos os dias, às 10 horas da noite. O que você está fazendo nesse horário? De 10 a 10 e 15, 15 minutinhos só. Entre, ore. Talvez seja os 15 minutos que você vai orar durante o dia todo. Talvez você não tenha tempo para orar. Você deita, levanta, como quem não conhece aquele que te deu a possibilidade de levantar e de deitar. 10 minutos, 15 minutos. Todos os dias, 10 horas. Venha orar conosco pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua saúde. Faça isso. Aceite esse convite. Diz a palavra de Deus, irmãos, e eu quero concluir essa mensagem. Deus está me dando e é dando a você um convite. Diz Ele assim: se você crê que essa palavra é verdadeira, então diga a Ele, portanto arrependa-se. Arrependa-se. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. E Ele traz um consolo para mim e para você, dizendo: ao vencedor darei o maná escondido. Darei o maná escondido. Irmãos e irmãs, não é só de pão que vive o homem. Amém, querido? Não é só de pão que vive o homem, mas é do maná escondido. Você lembra que quando o povo estava no deserto, o maná que caía era para aquele dia. Não era assim? O maná era só para aquele dia.
Então, irmãos, a palavra de Deus está dizendo que esse maná também, para mim e para você, o que você recebe hoje é para hoje, e amanhã você vai precisar de novo, assim como o pão que perece, você precisa desse maná para fortalecer a sua vida, para você continuar caminhando, para você ter ânimo, para você fortalecer sua fé, para você ter vigor contra as aflições, contra as lutas, contra as tentações que vêm, e você se mantém firme, porque há uma promessa. Aliás, ele faz 3 promessas. A primeira, ele diz que ele vai dar o maná. Esse maná, irmãos e irmãs, esse maná, diz a palavra, darei para você o maná escondido. Isso é, esse maná, irmãos, é só para quem é do povo de Deus. É para quem anda com Ele, anda em comunhão com Ele, é que recebe esse alimento, é alimento do céu, é coisa boa, é coisa que nutre, é coisa que alimenta, é coisa que fortalece, que revigora as suas forças. Ele diz também, darei para você uma pedrinha branca. E existem muitas interpretações para isso. Ele diz que essa pedra branca pode ser, em que havia naquela época um jurado, e a pessoa era condenada ou passava por um processo de ser julgada. E o júri daquela pessoa, elas recebiam uma pedra preta ou uma pedra branca. E no momento em que você era avaliado, a pessoa levantava a pedra. Se levantasse preta, você estava condenado, e se levantasse a pedra branca, você estava liberto. Jesus está dizendo para mim e para você que também é outra possibilidade. Os escravos, os gladiadores, quando terminavam o seu período e eles eram libertos, eles recebiam uma pedra branca que daria para eles o direito deles transitarem. É outra possibilidade. Uma outra, dizem também que havia naquela época os jantares, os lugares em que somente poucos poderiam participar daqueles banquetes, e o convite, o cartão que dava acesso, a senha que dava acesso àquelas pessoas, era essa pedra branca. Ela recebia aquela pedra branca, e aquela pedra branca dava acesso a elas entrarem nessa festa particular. E Jesus está dizendo para mim e para você, olha, se mantenha fiel, porque se você se manter fiel, uma coisa vai acontecer. A primeira é que você vai ser alimentado todos os dias, e não só todos os dias, mas ele diz que com essa pedra branca, ele dá acesso a você entrar na dimensão celestial para a eternidade. Você estará participando do banquete com o Senhor por toda a eternidade. E em terceiro lugar, irmãos e irmãs, ele diz assim: também darei uma pedrinha branca, sobre esta pedrinha branca um novo nome escrito. Um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Quando eu lia isso, irmãos, eu vi um comentário, eu achei muito interessante, porque não é uma palavra muito peculiar do nosso vocabulário, mas fala de individuação. Individuação. O processo que conduz o indivíduo a construir a sua identidade. Jesus está dizendo que você vai receber uma nova identidade. Porque no nosso vocabulário, quando nossos pais nos dão um nome, eles dão um nome porque acham bonito, porque tem alguma referência na família. Por exemplo, o meu, Francisco. O que tem de Francisco na família é uma festa. Mas nós sabemos, irmãos, que na cultura o nome fala a respeito da pessoa. E assim como todos aqueles que tiveram um encontro com Deus tiveram seus nomes mudados.
Deus vai nos trazer a uma individuação, no sentido de que para 2 eu sou chamado de pai, para 1 eu sou chamado de marido, para outros eu sou chamado de pastor, para outros eu sou chamado de Júnior. Mas Deus está dizendo para mim que vai chegar um dia em que nada disso vai ser mais a minha identidade. A identidade, ela vai ser restaurada. Uma vez foi perdida no Éden, lá no começo. E Deus está dizendo, aquilo que foi perdido no começo vai ser restaurado agora, em nome de Jesus, para você. Você vai ser cada vez mais parecido com aquele que tirou das trevas e levou para a maravilhosa luz. Resplandecerá sobre nós o rosto do Senhor, e nós seremos transformados. E nós receberemos um novo nome. Um novo nome, em que nós vamos nos encontrar face a face com o Senhor das nossas vidas, e Ele vai dizer: você venceu. Você venceu. Você venceu. Eu conhecia onde você morava. Eu conhecia a realidade em que você viveu durante a sua vida. Os percalços, as lutas, as dificuldades, os traumas que você passou. Eu conheço você, eu conheço a sua história. Mas você permaneceu firme até o fim. E você vai ser galardoador. Eu vou te dar esse prêmio. Você vai comer do maná. Você não terá mais fome, porque eu sou o alimento. Você vai ser agora liberto. O jugo não vai virar mais sobre você. Não haverá mais choro, não haverá mais planto, não haverá mais dor, não haverá mais inquietação. Agora você viverá em paz, porque eu sou o príncipe da paz. E a minha paz vos dou, não dou como o mundo, mas eu dou a você. Receba em nome de Jesus. E você agora vai ser chamado de meu. Você agora é meu. Ninguém vai arrebatar das minhas mãos você. Por isso que eu te dou uma nova identidade. A partir de agora você está recebendo uma nova identidade. Selado com o selo do sangue do Calvário. Irmãos e irmãs, eu quero terminar dizendo para você: seja firme. Permaneça firme. Permaneça firme. Permaneça firme. Permaneça fiel. Permaneça firme. Deus é com você. Deus é com você. Deus é com você. É luta, é problema, é dor. Permaneça fiel. Não retroceda. Não retroceda. Permaneça fiel. Que você possa ouvir essa música e que seja a sua oração, em nome de Jesus. Tua voz é como espada, tua volta será breve. Tua igreja te espera. O caminho é estreito, o meu guia é perfeito, e a missão é muito clara. Que eu permaneça fiel, mesmo na dor. Que eu não tolere o mal, mas viva o amor. Que eu não negue a fé, mas transborde em louvor.
saibam. Quero servir até que Ele chame. Quero seguir até que Ele venha. Quero pregar até que todos saibam. Quero servir até que Ele chame. Permaneça fiel, mesmo na dor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, darei o maná escondido, também uma pedrinha branca, sobre essa pedra um novo nome escrito. Irmãos e irmãs, que possamos continuar sendo fiel, Senhor. Eu queria orar com você nessa noite. Fique de pé. Eu não conheço a sua realidade. Talvez o ambiente onde você está sendo hostil, está difícil. Há toda forma de tentativa de querer seduzir ou querer prejudicar você. Mas o Senhor está dizendo, eu conheço o lugar onde você está. E você não vai ser enganado. Porque eu vou dar o meu Espírito Santo vai caminhar com você. O meu Espírito Santo vai instruir como você deve abrir a boca e o que falar. Como você deve proceder. Quando você deve se calar e quando você deve falar.
Você anda em prudência, em retidão, e você não vai ser envergonhado, porque você tem se mantido fiel. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir, Senhor, que aquilo que foi aprendido, que foi, Senhor, absorvido, conforme a Tua palavra nos fala, que nós possamos, ó Deus, ser intolerantes com a imoralidade, contra os falsos, Pai, profetas, com aquilo, Senhor, que querem pregar como facilidade. Deus, não existe facilidade no reino, Senhor. Para entrar no reino de Deus, diz que o caminho é estreito e a porta, Senhor, é apertada. A porta é apertada. Mas nós confiamos, ó Deus, que vale a pena. Vale a pena. Porque Tu estarás segurando na nossa mão todos os dias. Nos ensina, Senhor, a permanecermos fiéis e não nos deixe, Senhor, sermos embriagados, envolvidos, laçados pela mentira. Tu, Senhor, sustente o Teu povo. Que Tu, Senhor, caminhe com o Teu povo, instrua o Teu povo, anime o Teu povo, mantenha o Teu povo, Senhor, na Tua palavra. Porque a Tua palavra é viva, é eficaz, é a espada, Senhor, que nos conduz, é a espada que nos conduz, é a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor, é a espada que nos conduz, que nos faz vencer. Que durante a semana, Senhor, possamos perceber de maneira clara a Tua provisão, o Teu alento, o Teu consolo, a Tua graça. Que eu possa, Senhor, permanecer fiel. Para isso, ó Deus, eu peço a presença do Teu Espírito Santo em nós. Mantenha o Teu povo, ó Deus, sob as Tuas mãos, a Tua graça, guardado, conduzido, protegido, para que nenhum se perca. Se há, ó Deus, em nós algo que tem nos separado de Ti, em nome de Jesus, que nessa noite eu entregue no Teu altar, que eu dedique a minha vida, uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida, Senhor, conforme o padrão que Tu tens estabelecido para nós. Que todo espírito de imoralidade, Senhor, seja retirado do meio do Teu arraial, Senhor. Em nome de Jesus, que todo espírito, ó Deus, seja retirado do meio do Teu arraial. Que haja santidade no meio do Teu povo. Que haja santidade no meio do Teu povo. Que haja santidade no meio do Teu povo. E assim, ó Pai, nós declaramos, na certeza de que Tu és conosco, que o amor de Deus Pai, que a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo seja conosco e conosco permaneça, hoje para todos sempre. E o povo de Deus diz...